descia. Olha o simbolismo. Nessa descida ele foi assaltado por ladrões. E aí foi todo ferido, machucado, aquela coisa toda que a parábola conta. Quantos de nós não estamos nessa descida? Quantos de nós não estamos à beira do abismo? Quantos de nós já não tropeçamos e caímos? Quantos de nós não estamos feridos, machucados, largados à beira da estrada? No mundo que nós vivemos, só para a gente ter uma noção básica, em escala espírita a gente está basicamente no mesmo lugar, né? Existem os espíritos nobres que já estão aqui, que sempre estiveram e que vão reencarnar, mas na grande maioria nós estamos no mundo de expiação e prova. Quem vai habitar no mundo de expiação e prova? O espírito puro? Só se for por missão. A grande maioria é a mesma condição que a gente está. Espírito, terceira ordem, né? Classe, nossa, lá embaixo. Então, o que a gente observa dessa passagem? Quando Jesus falou sobre isso, ele não estava falando de um homem apenas que saiu de um lugar para o outro e caiu na mão de ladrão. Ele estava falando de nós todos que estamos nessa descida. Normalmente a gente está em descida. A gente reencarna cheio de planos, cheio de probabilidade de êxito. Mas quando a gente chega aqui, a facilidade do mundo de nos trazer uma felicidade temporária, passageira, ela nos absorve, ela nos engole. E normalmente a gente vai queda abaixo. Emmanuel fala que a gente, quando desce, a gente desce sorrindo. Está todo mundo feliz quando está descendo. Difícil subir. E quantas mãos amorosas não estão estendidas para nós? Aí beleza, vamos a gente inverter agora o papel. Vamos nós nos colocarmos como aquele samaritano. Porque veja, Jesus falou ali também de uma outra situação. Passou o levita, passou o sacerdote, e ambos estavam relacionados à questão religiosa. E passou o samaritano, que não tinha a mesma visão do judaísmo, e eles tinham aquela guerra, como até hoje naqueles países a gente vê uma guerra por religião. Então as ideias deles eram diferentes. E justamente esse que não comungava das ideias do judaísmo, foi esse samaritano que foi lá e ajudou. Então, o que a gente observa? Não adianta a gente estar com a capa, não adianta a gente estar com o rótulo, né? Cristão, eu sempre falo isso. Se você colocou aqui cristão, pelo menos não envergonhe o Cristo, né? Se você não quer fazer como ele ensina, tira o rótulo de cristão. Vai ser alguém sem rótulo. Faz o que você achar que deve fazer. Mas se botou o rótulo de cristão, não vamos envergonhar o Cristo, não, porque a gente a qualquer momento pode estar agindo, caindo, talvez até sem querer, porque a gente consegue errar até sem querer, mas na maioria das vezes a gente coloca o rótulo do Cristo e não consegue fazer o que realmente a gente prega, a gente escuta, né, o que ele veio ensinar. Então aí a gente também tem esse ensinamento. Vamos tirar o rótulo, vamos simplesmente fazer a caridade, porque essa passagem está no capítulo que fala: fora da caridade não há salvação. Salvar de quem? Eu sempre fiz essa pergunta, né? De quem que a gente tem que se salvar? A gente já sabe que não tem demônio, não é isso? Não tem diabo, não tem ninguém que seja responsável pela minha queda. Eu tenho que me salvar de quem? Eu tenho que me salvar de mim mesma, das minhas imperfeições, dos meus erros, né? Dos meus equívocos, do egoísmo, da vaidade, tudo isso de ruim que está dentro de mim. Então, fora da caridade não há salvação. Vai lá e faça caridade, independente de que rótulo você traga. Faça caridade. O Betinho, né, que fazia aquela campanha, Natal Sem Fome, que ficou, né, até hoje, depois de um tempo eu ouvi ele falando, que alguém perguntou para ele por que ele começou essa campanha. E ele disse que um dia, ele olhando o filho dele, tendo de tudo, coisas boas, bom, melhor, ele se perguntou: por que meu filho tem e os filhos dos outros não podem ter? E segundo dizem, ele é ateu, né?
Ele não precisou botar o rótulo de cristão. Ele foi lá e fez. Ele deve estar salvo do egoísmo dele, né? Daquela situação, da vaidade, enfim. Então, que a gente possa imitar. Então, vamos nos colocar agora naquela questão daquele que realmente estende a mão. E vamos sair daquela questão material da coisa e vamos para a queda espiritual. Existem tantos irmãos que estão hoje em queda espiritual. Nós ainda estamos também. Mas hoje a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem o evangelho, a gente tem aquela luzinha que fica, né? Acho que você está errado aqui, acho que você fez isso aqui, ó, né? E isso é bom, porque a gente reconhece que fez errado e começa a querer fazer diferente, começa a querer fazer o certo. Mas ainda há irmãos que não conseguem fazer, que ainda não tem essa questão, não tem ainda essa visão. Qual é o nosso papel aí de ser samaritano? Aí é que entra realmente o ser samaritano, né? A gente tentar não falar mal, não criticar, não julgar, não condenar. Fazer uma prece. Tem tantas formas de caridade moral. E, aliás, Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos qual era a maneira como Jesus entendia a caridade, o que ele disse? Benevolência. Ó, afiadíssima. Pode continuar. E imperfeições, né? Benevolência para com todos. Imperfeições para com... Indulgência para com as imperfeições. Amigos. Perdão das ofensas. É o BIP, né? É o BIP. É BIP, BIP, BIP. Tem esse BIP na cabeça. É o BIP. Os anos 80, finalzinho dos 80 anos 90. Tinha aquele Quando a gente vê BIPzinho, que né? a gente está errado, está acontecendo alguma coisa, a gente lembra do BIP para a gente poder, ó. É o BIP, será se gente. estou dentro da... Né? É o BIP. Então, Jesus não disse que caridade era dar nada para ninguém. A gente deve fazer esse movimento porque é um exercício que a gente vai fazendo, né? Quando eu dou, abro meu guarda-roupa, vejo lá uma roupa, né? Não, a taça está comendo, deixa eu, né? Doa para alguém. Você tem alguma coisa que você possa doar de material? Doe, porque é um exercício de desprendimento, a gente vai devagarzinho fazer. Como a gente pode falar, quando você deu uma coisa, você libera essa energia, porque é uma energia, tudo que tem aqui é energia, você libera, uma coisa que não é sua, você está travando energia, uma coisa que você não usa, é travar a energia. Quando você libera essa energia, ela flui, entendeu? Já sabe, né? Nota o nome do irmão, que ó, a gente daqui a pouco está fazendo estudo Eu junto. já estudei sobre isso, como disse, eu já estudo a religião espírita, a física, essas coisas muito tempo já. Viu? E é por aí que a gente vai ganhar mais um colaborador da nossa casa. Por isso que eu fui falar, o conhecimento é tudo, o conhecimento nos liberta, tá aí na Bíblia. Se a gente não tem conhecimento, a gente fica preso. Exatamente. Jesus ensina, né? Que a gente tem que conhecer tudo, né? Para que a gente possa ser um espírito liberto. Bom, então falando disso, como é que a gente está se comportando, né, do lado de cá? A gente está realmente sendo um bom samaritano ou a gente está sendo levita, né? Quantas vezes acontece da gente sair daqui da casa espírita, entra no carro, chega ali, o cara dá uma fechada, que vontade de dar, né? Aí a gente ou dá vazão ao bichinho, né, feio que está aqui dentro, mas tem que tirar o rótulo do Cristo, né, da testa. Ou então a gente respira fundo, faz uma prece por ele, faz igual o Rossandro Klinger fala, né, que quando o pessoal passava por ele, dava uma fechada, saia correndo, aí ele, né, ficava chateado, tal, falava. Aí até que alguém falou, vai ver que ele está com dor de barriga, né, deixa ele passar. Aí ele até numa palestra ele brincou que das próximas vezes, quando o pessoal passava perto dele, ele dizia, quer papel, né? Vamos dar uma descontraída.